O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não venceu as eleições, mas nos últimos anos dificilmente perdeu uma parada no debate público, no campo da retórica. Ele sempre foi muito forte, tem uma grande capacidade de comunicação, utilizou essa grande capacidade de comunicação para formar uma militância gigantesca, talvez inédita nos Estados Unidos, capaz de encher estádios de futebol, ginásios, enfim, e conseguiu, em boa medida, segurar o avanço de uma esquerda cada vez mais radical nos Estados Unidos, uma esquerda que baseia sua política em política identitária, que divide as pessoas por cor, sexo, orientação sexual. O presidente Donald Trump fez boas nomeações para a Suprema Corte dos Estados Unidos, mas na última terça-feira ele perdeu uma parada claramente, que foi por conta da invasão do Congresso americano. Havia lá no gramado do Congresso americano, chamado Capitólio, onde trabalham deputados federais e senadores, milhares de manifestantes que tinham ido até Washington para protestar contra possíveis fraudes nas eleições americanas, e algumas centenas desses manifestantes invadiram o Congresso, promoveram quebra-quebra, vandalismo, invadiram o plenário, invadiram gabinetes dos parlamentares, e houve inclusive mortes. Um manifestante morreu com um tiro da polícia, um policial morreu a partir de ferimentos causados por manifestantes, e fora do prédio do Congresso, mais 3 pessoas também morreram por emergências médicas. Uma tragédia, um episódio que foi rapidamente repreendido com veemência pela esquerda americana, que pediu inclusive o impeachment do presidente Donald Trump, alegando que ele incitou tudo isso. Dificilmente isso vai acontecer, porque só faltam 2 semanas para o Trump deixar a cadeira de presidente. Mas as críticas foram severas, inclusive, por boa parte da imprensa mundial, e também a direita criticou severamente o episódio, eu incluído. Os movimentos conservadores, os movimentos conservador-liberal não aceitam esse tipo de coisa. É verdade que os manifestantes estavam alegando fraude nas eleições, o que poderia até levar a uma ruptura institucional, mas não há prova suficiente disso, e num regime que ainda parece democrático, não se protesta nunca de maneira assim, com violência e vandalismo, inclusive levando à morte. A derrota naquele dia foi clara, o próprio presidente Donald Trump reconheceu isso, gravou um vídeo naquela noite reconhecendo pela primeira vez que vai transferir o poder nos Estados Unidos de forma ordeira e pacífica para o presidente eleito Joe Biden daqui a 2 semanas. Mudou o tom a partir daquele episódio. Mas esse episódio também ele nos faz refletir sobre 2 assuntos importantes. O primeiro deles é o duplo padrão de muitas pessoas. Muitas pessoas que atacaram, com razão, o que aconteceu nesse protesto, são as mesmas pessoas que nos últimos meses fingiram não ver que o mesmo vandalismo e a mesma violência aconteciam em protestos comandados pela esquerda americana. A esquerda americana nos últimos meses virou praticamente o país de ponta cabeça, com quebra-quebra, com fogo, inclusive com vários atos que resultaram em mortes de muitas pessoas, e havia uma certa romantização disso tudo, uma justificação disso tudo por parte de muita gente na esquerda. Eu me lembro que vários veículos de comunicação, por exemplo, quando iam cobrir esses episódios, mandavam seus repórteres para o meio da multidão, todo mundo de máscara, mas o repórter fazia questão de frisar que era um movimento em sua boa parte pacífico, embora tudo em volta estivesse pegando fogo e vandalismo acontecendo para todo lado. Eu não aceito do padrão, nunca aceitei. O que é errado antes também é errado agora, assim como o que é errado agora também é errado antes. Aqui no Brasil, como no Paraná, a esquerda sempre, muitas vezes, age com muita violência. Na Assembleia Legislativa, nos últimos 2 anos, os sindicatos de esquerda promoveram quebra-quebra, promoveram invasões, impediram o trabalho dos deputados. Eu testemunhei isso presencialmente, e naquele momento era justificado e agora não é justificado. Nunca é justificado o uso de violência e quebra-quebra para protestar em um regime democrático, que não age duplo padrão. E também esse episódio chama atenção para a censura cada vez mais presente ao discurso político, especial de direita, que tem havido por parte de grandes redes sociais. O presidente Donald Trump foi banido do Facebook pelas próximas 2 semanas pelo seu chefe, Mark Zuckerberg, que soltou uma nota justificando a decisão, dizendo que as manifestações do Trump botavam em risco a estabilidade da ordem dos Estados Unidos. Uma manifestação que poderia ter sido escrita com as mesmas palavras por um censor do Partido Comunista Chinês,
país em que o próprio Facebook, por exemplo, além de outras redes sociais, é proibido. Esse tipo de episódio, esses erros, essas falhas, quando acontece por parte da direita, dão uma oportunidade, dão um pretexto para que censores da esquerda acabem agindo e impedindo o livre exercício do direito de expressão de quem não pensa como eles. Eu revi a manifestação do Trump na internet, naquele dia em Washington. Evidentemente que ele falou de forma enfática, falou de forma dura, disse que houve fraude nas eleições dos Estados Unidos, mas não mandou ninguém invadir o Congresso. Ele não pode ser acusado de ter sido determinante para aquelas pessoas terem entrado ali dentro, quebrado tudo e matado, inclusive, algumas pessoas. Então, a gente também tem que tomar cuidado para que esse tipo de falha não acabe levando a um prejuízo aos direitos constitucionais, em especial a liberdade de expressão. Tem muito brasileiro, muito jornalista, muito ministro do Supremo, parlamentar de esquerda brasileiro que ficou pronto para utilizar o que aconteceu nos Estados Unidos como justificativa para impedir o discurso da direita aqui no Brasil. Essa é a minha análise sobre esses fatos.